Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 28 de agosto de 2020, são 21 horas e 40 minutos. Você que me acompanha aqui neste canal, eu deixarei na descrição deste vídeo o meu novo canal. Todos os vídeos meus agora sairão neste novo canal, não sairão mais neste canal que você me acompanha aqui. Lição 13 do dia 27 de setembro de 2020. A vigilância conserva pura a igreja. Texto áureo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 37. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo de nossos dias. Muitas das vezes as pessoas dizem que nós estamos no evangelho moderno. Na verdade, nós estamos vivendo o evangelho mundano, porque por nós não vigiarmos, permitimos que o mundo está entrando na igreja. E não deve ser assim, porque Deus estabeleceu um patamar, estabeleceu vínculos da igreja. Então nós precisamos continuar nesta palavra, na doutrina santa do Senhor. Introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevie. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Vemos ali na parábola das 10 virgens em Mateus 25, que apenas 5 das 10 estavam de fato preparadas para receber o noivo. A parábola fala da eternidade, da nossa entrada na eternidade. E nós precisamos estar prontos, preparados para a volta de Cristo, porque Jesus virá no momento onde nós não esperamos. Então ele virá de surpresa, assim como virá o ladrão. Então nós precisamos estar preparados e salvos na pessoa de Cristo. Meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir e então não será possível fazer mais nada. Quando fecha-se o dia, a questão ali da meia-noite, na verdade é uma divisão. A partir da meia-noite começa um novo dia. E a meia-noite termina-se uma noite inteira, um dia inteiro. Então vemos aqui uma divisão. O que virá a partir da meia-noite também dá a ideia da eternidade, quando nós entrarmos na eternidade. Entendemos que a igreja é o sal da terra, como diz Mateus 5,13, a parte A. Então vemos que quando a igreja do Senhor subir, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, vai chegar, essa é a meia-noite. Ou seja, aqueles que estão salvos subirão com Cristo, mas aqueles que não estão salvos padecerão aqui na terra. Então vemos que aqui há uma divisão, ou seja, depois dessa meia-noite acabou o tempo, findou o tempo, não há mais o que fazer quando chegar este tempo, ou seja, é o fim dos tempos, acabou tudo, não há uma outra oportunidade. Ali se encerrou o plano da eternidade. Quem está salvo subirá para o céu de glória e não haverá mais o que fazer. Aquele que está salvo certamente irá para as mansões celestiais, e o que não estiver salvo padecerá na eternidade.
sem Deus. Síntese do tópico 1. À meia-noite o dia findou. Tudo o que aconteceu pertence ao passado, ao ontem, ou seja, acabou. Meia-noite, início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã e vem também a noite. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que levaram suas vestiduras, que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amanhã começará, essa eternidade começará. A eternidade para nós, porque Deus fundou a eternidade. Entretanto, há uma outra parte na eternidade, que é quando nós entrarmos nas mansões celestiais. Aí se dará uma outra eternidade, porque nós viveremos com Cristo para todo sempre, porque a eternidade já existe. Só que apenas Deus é eterno, somente Deus fundou a eternidade. Então, no início, no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá na eternidade, desde o início. Nós não, nós só chegaremos mais tarde, vamos assim dizer. Então, numa linha de tempo. Então, nós, salvos, estrearemos, vamos assim dizer, uma nova eternidade. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houveram dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Há dois extremos, o céu e o inferno. As pessoas têm uma tendência de justificar os seus erros, os seus pecados. Entretanto, diante de Deus não haverá justificativa. E o inferno, o que é o inferno? O inferno é um lugar sem Deus. Ou seja, aquelas pessoas que rejeitaram a Deus, que não querem a Deus, terá um lugar sem esse Deus. Ou seja, Deus dará um livre-arbítrio para a pessoa estar num lugar onde ele não existe, onde Deus não se fará presente. Então o inferno nada mais é do que a questão que Deus respeita a liberdade daqueles que o rejeitam. Então, se alguém o rejeitou seu filho Jesus na cruz, então este padecerá na eternidade num lugar, inferno, que é o inferno, sem Deus. Síntese do tópico 2. A meia-noite é o anúncio de um novo dia, mas também a chegada da noite também. Então vemos aqui dois extremos. O dia para nós, salvos no céu, e a noite no inferno para aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. Então temos aqui dois extremos. O céu, que tem a presença gloriosa de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o inferno, que não há a presença desses. Então a pessoa que rejeitou a Cristo padecerá na eternidade no inferno sem Cristo. Por quê? Porque foi o que ele escolheu. Meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Em outras palavras, quanto mais tribulação vier sobre o mundo, mais próximo está a vinda de Cristo. Então vemos que, num contexto geral, vemos que a cada dia que se passa, mais próximo está a vitória do povo de Deus, do arrebatamento da igreja. Então, não te espantes,
porque certamente quanto mais coisas vierem sobre o mundo de guerras e rumores de guerras e pandemias e tudo mais, mais próximo está a vinda do Cordeiro. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, terremoto, peste, fome, catástrofe de toda a ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Então, nós que somos familiarizados com a palavra, nós sabemos e reconhecemos que estas coisas virão. Nós, muitas das vezes, encontramos pessoas cristãs que muitas das vezes se assustam com o que estão vendo. Sabe por que se assustam? Porque não têm familiaridade com a palavra. Porque a Bíblia sempre vem nos alertando acerca dessas coisas. Então alegremos no Senhor, porque certamente está mais próximo à sua vinda. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Você é perseguido e você acha isso estranho? Você fica tentando se justificar por que tal pessoa não é perseguida e você, por ser cristão, você é perseguido? Glorifica o nome do Senhor, porque você vai ser perseguido ainda mais. A cada dia que passa, mais perseguição você sentirá. E se você é um cristão e você, de uma forma ou de outra, você não é perseguido, é melhor você ver como está a sua relação com Jeová. As nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação, e não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Então vemos que as nações estão umas nações contra as outras, e bombas nucleares e químicas e toda espécie de males, o homem contra o homem. Então vemos que a cada dia que se passa, mais a palavra do Senhor vai se cumprindo. Síntese do tópico 3. A expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. Meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperaram aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com os corpos gloriosos, e os que estiveram vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar, e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. O Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. E teremos os nossos corpos gloriosos, transformados. Entretanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para este ponto aqui, que diz o seguinte: iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar. Deixa eu esclarecer algo sobre este negócio. Jesus não foi preparar lugar. O lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Você pode ver lá em Mateus 25:34. Se você quiser confirmar. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 14, versículo 2, que diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Então isso quer dizer que na casa do Pai de Cristo, no caso no nosso Senhor, há muitas moradas. Onde há muitas moradas? No céu. Mas aí Jesus completa dizendo o seguinte: mas se assim não fosse, eu vos teria dito que eu iria preparar lugar.
No entanto, Jesus não foi preparar lugar. Por quê? Porque o lugar já está preparado, como o próprio Cristo testificou, que diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele já testificou que já está preparado. Mais uma vez, se você quiser confirmar, está lá registrado em Mateus capítulo 25, versículo 34. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Mateus 25, de 1 ao 10, né? Até o 13, para ser mais exato, vai nos trazer um esclarecimento acerca do fim dos tempos. Vemos que temos 10 virgens, que 5 são prudentes e 5 loucas. E veja que todas elas tosquenejaram, ou seja, todas dormiram. Por quê? Porque ali não é mais uma questão física, então é normal, é natural que você descanse, que eu descanse, que nós venhamos dormir no momento do dia ou da noite, dependendo aí da sua situação. As pessoas que trabalham durante a noite certamente vão dormir durante o dia. Então aqui nós vemos, tu pode ver lá em Mateus 25:5, que diz que todas elas dormiram. Até pessoas que dizem que somente as loucas dormiram, mas na verdade foram todas. Então vemos que ali dá uma ideia de quando vir o esposo, quando vir o noivo, no caso Cristo, quando Cristo vier, haverá uma parte que será salva e outra não. É aquelas pessoas que dizem que é crente que é crente, aquelas pessoas que não dão testemunho de fé, que não dão testemunho da verdade. Então esses ficarão, então seriam as virgens loucas, se dá mais essa ideia. Já os cristãos salvos dá aquela ideia das virgens prudentes. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto o seu exército combatia, caiu em tentação. Por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-o ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Então vemos que, apesar do sono ser natural, mas que numa questão espiritual, nós temos que brigar com esse negócio. A gente não pode, nós não podemos deixar esse sono espiritual chegar a nós. Nós precisamos a cada dia mais estar preparados com a palavra do Senhor, vivendo uma vida de oração e jejum, para assim sermos salvos na pessoa do Senhor e termos fé no que Ele fala, fé na sua palavra, que certamente pela nossa desobediência nós sofreremos as consequências. Então que nós venhamos a ser cada dia mais obedientes à palavra do Senhor. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. A oração é um outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que, se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne, porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. A carne é fraca aqui é no sentido físico, não é no sentido de pecado. Não é aquela questão de que alguém pecou porque a carne é fraca. Não, a questão aqui é a carne é fraca porque o físico é fraco. A nossa carne, o nosso corpo é fraco. Ele não resiste a muitas coisas. Então, muitas das vezes, quando uma pessoa vai orar, por exemplo, geralmente ela se cansa. Então, se ela não lutar ali com aquele sono espiritual, ela vai dormir, ela vai cochilar. Por quê? Porque a carne é fraca, ou seja, o corpo não tem muita resistência, principalmente para as coisas do Senhor, né? Então nós precisamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque certamente há momentos na questão espiritual, porque muitas das vezes a pessoa é muito forte para fazer muitas coisas, mas na questão espiritual a pessoa acaba tendo uma fraqueza. Síntese do tópico 5. Se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Conclusão.
Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente: prepara-te para encontrares com teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder, já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que, ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Quando vemos essa questão da vigilância dentro da igreja, vemos que muitas pessoas, por não vigiar, acabam pecando diante de Deus, porque não vive uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. E essa questão da leitura da palavra é importante porque muitas das vezes cristãos fazem situações por não conhecer a palavra, porque não conhecem o que a Bíblia diz a respeito de vários assuntos. E por que não conhecem? Porque não tem o bom hábito de ler a palavra do Senhor. Só ouvem a palavra quando vai ao templo, quando vai à igreja. E lá na igreja nem sempre há lugares que não fazem muito uso da palavra. Então nós precisamos viver uma vida cada dia mais pautada na palavra do Senhor, sermos vigilantes para não deixar, não permitir que o mundo entre na igreja. Nós precisamos a cada dia mais estar focados na palavra do Senhor, para que assim nós venhamos ter uma vida de vigilância e termos uma vida saudável espiritualmente diante do Senhor. Que Deus em Cristo continue te abençoando e mais uma vez vou lembrar que eu deixarei aqui na descrição deste vídeo o meu novo canal. Será lá que eu irei começar a postar os meus novos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Então você que me acompanha aqui neste canal, por favor, se inscreva lá. Que você tenha uma boa aula e lembre-se de uma coisa, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. Quem faz a escola é o aluno. Tchau!